Então, Salmo 103 hoje, mas só para lembrar vocês, o último estudo que nós tivemos aqui dos Salmos, o Salmo 91, né? Salmo 91, quem ainda não viu, ouçam, porque nos falou das promessas de proteção divina, né? E é tão maravilhoso, né? Promessas tremendas do perigo físico, emocional, espiritual, mas também foi importante ressaltar que não é uma imunidade, né, contra todas as doenças que existem no mundo em geral, mas a certeza de que Deus vai cumprir os seus propósitos, né? Que nada pode impedir os planos de Deus na nossa vida, nenhuma pandemia, nenhuma outra circunstância. E que a gente está seguro nele, né, hoje para todo sempre, que o mal não vai prevalecer na nossa vida. O Salmo 103, como eu disse, um dos meus salmos preferidos, e talvez para vocês também, né, nos fala de uma realidade tremenda, porque a nossa tendência do ser humano é reclamar, né? A gente é feito assim, alguns mais, alguns menos, né? A gente sabe disso. Toda a família tem, né? Alguns com mais e menos reclamação, mas é incrível, as coisas podem estar ótimas, né? Mesmo assim, a gente consegue encontrar um motivo, né, para reclamar. E estava pensando assim, refletindo isso no mundo inteiro, né? Às vezes as pessoas aqui ou em outros países olham para países de primeiro mundo e falam, mas lá não deve ter reclamando assim tanto, né? Porque materialmente eles têm tudo. Mas junto à família, junto aos amigos lá, reclama da política. Sempre encontra alguma coisa. E é incrível que eu acho que, em geral, as pessoas de segundo e terceiro mundo são até mais felizes e reclamam menos do que as pessoas no primeiro mundo. Então, a gente está muito bem aqui. E mais ainda, claro que nessa pandemia tem muita reclamação, né? De tudo que você pode imaginar. Até porque a gente sabe que é uma luta pela sobrevivência, né? Na maioria das pessoas. É uma luta constante, parece que tem cada vez menos motivos para se alegrar, mas se a perspectiva aqui embaixo está ruim, né, basta olhar para cima. A gente precisa olhar para o lugar onde tem esperança, né? Onde a gente tem perspectiva. E a palavra de Deus nos fala em Efésios 1:3 que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, né? E a gente vai ver várias dessas bênçãos no Salmo 103. Só que, de certa forma, até válido, né, você se perguntar, e qualquer cristão pode se perguntar, mas o que me adianta isso agora, hoje? Né? Não parece, às vezes, um cheque pré-datado, né? Eu não vou ver a cor desse cheque, desse dinheiro tão cedo, né? Tá na minha mão, mas tem que esperar, né, até poder conseguir esse dinheiro. Mas a gente precisa considerar essas bênçãos para perceber como elas fazem toda a diferença hoje, no aqui, né, no presente que a gente está vivendo. Então vamos considerar essas bênçãos nesse salmo, que é um salmo de louvor, de gratidão. É incrível que não tem nenhuma reclamação, como a gente viu em outros salmos, não tem nenhum pedido até. Até bom para a gente pensar, será que a gente consegue falar com Deus sem pedir, sem reclamar o tempo todo? Às vezes a gente começa a orar, agradecer, louvar, mas logo vem a lista gigantesca, né, de pedidos. Às vezes é bom separar um tempo como esse salmista fez, né, como Davi fez, e só louvou o Senhor. Então vamos ver os versículos de 1 a 2. Como Davi disse, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Bendizer, uma palavra que a gente não usa muito, né? Quer dizer louvar, dar glória ou dizer bem, né, de alguém. Então, automaticamente a gente pensa em quê? Na nossa boca, né? Louvar, eu louvo o Senhor com a minha boca, mas Davi falou, bendiga o Senhor a minha alma, porque o louvor tem que começar na nossa alma. O louvor tem que começar no mais profundo do nosso ser. O louvor tem que ser de todo o coração, até para a gente não correr risco de ser hipócrita, né? E a nossa boca
confessar uma coisa, declarar uma coisa, que Deus é tudo isso para nós, e não corresponde com a nossa realidade, né, que a gente sente, tem no coração. E a gente sabe que a hipocrisia manda as pessoas para longe, né? As pessoas que querem conhecer mais a Deus veem um pouco de hipocrisia e não querem saber mais de Deus. Quantos filhos já não foram enviados para caminhos bem longe de Deus por causa de hipocrisia em casa? Então é sempre importante fazer um check-up, né, do nosso coração. Será que aquilo que eu proclamo realmente tem a ver com aquilo que eu tenho no meu coração? Depois pode vir a boca sim, né? Eu declaro também com a minha boca, mas não em primeiro lugar. Até porque pode ser aprendido, né, falar as coisas certas. De tanto repetir, você já tem um avalanche de palavras certas e a pessoa pensa, nossa, que pessoa santa, né? Santificada. Anos atrás tinha um vídeo de um menino, acho que 7, 8 anos, vocês devem lembrar, que viralizou já na época, da Universal, que estava pregando igual aqueles pregadores top, né, da Universal. Falando com o mesmo ritmo, né, com aquela mesma rapidez e tudo, as mesmas palavras. Mas você percebeu que não tinha idade, né, para entender tudo isso, para ter uma experiência de tudo isso. Então foi algo aprendido, né? A boca estava simplesmente falando algo que não tinha correspondência de tudo aquilo no coração. Então tem que ser louvor da nossa alma. E ele fala no versículo 1 ainda, de todo o meu ser, de tudo que eu sou. E a boca é uma parte, mas é uma parte nem tão significante em si, comparado com todas as várias formas com que a gente pode louvar o Senhor. E a gente precisa louvar o Senhor com tudo que nós somos. Em Colossenses diz isso, capítulo 3, versículo 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E isso é o óbvio, né? Quando a gente serve, a gente ajuda de forma prática, a gente leva o Evangelho e tudo mais, mas isso inclui todo o nosso ser. É louvar o Senhor cumprindo o propósito da nossa vida na terra. Você sendo fiel no seu trabalho, né? Você sendo o melhor funcionário possível, ou o melhor chefe possível. É você ser um bom exemplo de um homem de Deus, uma mulher de Deus para os seus filhos ou para aqueles que estão em casa ou próximo de você. É você cumprir o propósito do seu ser, né? De você ser criado. A gente louva Ele com tudo que a gente fizer em nome do Senhor Jesus. Como se fosse, né, feito diretamente para Jesus. E é para a glória dele que a gente faz todas as coisas. E Davi entendeu que ele precisava advertir a sua alma, né? Bendiga, né? Bendiga a minha alma, o Senhor, porque ele percebeu que não estava louvando o Senhor o suficiente. Porque é possível você ser tão abençoado e mesmo assim ser ingrato. É você não dar o valor devido às bênçãos que você recebeu. É você agir até de uma forma que parece que você mereceu aquilo. A gente precisa descer um pouco, né? E vestir, né, a roupa de humildade, né, o chinelinho de humildade e falar, não sou merecedor de todas essas bênçãos. E ele entendeu que ele precisava falar isso para outros também, né? Porque bem dizer fala de dizer bem de alguém, né? Eu vou falar bem da grandeza, da bondade do Senhor. É interessante que o nosso louvor faz isso. No dia de Pentecostes, vocês devem lembrar, né, o Espírito Santo veio sobre a igreja, as línguas, né, e todos aqueles povos que estavam presentes ouviram o quê? Os apóstolos, aqueles discípulos falarem em suas línguas, né, mas falarem das maravilhas de Deus. Então eles estavam louvando o Senhor, porque falar em línguas é falar com Deus, né, falar para Deus, louvar o Senhor. Mas a multidão estava ouvindo as grandezas do Senhor. Eles estavam falando bem, né? Bendizendo o Senhor. Então a gente vê essa conexão, né, do nosso louvor e daquilo que as outras pessoas ouvem a respeito de Deus.
Isso mostra também que a gente tem controle, né, sobre a nossa vida e sobre reter ou dar para Deus o que é devido a Ele. Né? A gente pode reter o louvor ou dar para Ele o louvor que Ele merece. O louvor não é automático, né? Agora eu sou cristão, vou louvar o Senhor com tudo que eu sou, né, o tempo todo, não. Inclui o nosso envolvimento, né? A nossa dedicação, o nosso foco, né? Será que eu louvo o Senhor com as minhas mãos? Será que eu louvo o Senhor com os meus pés, né? E também com a minha boca, o que está saindo? Eu preciso controlar isso e dedicar tudo para Ele. E então, versículo 2, também não esquecer nenhuma de suas bênçãos. Porque é possível esquecer. É possível você esquecer que Deus foi tão bom, né, para você. E mais ainda em tempos de pandemia, né, que parece que a gente tem cada vez menos para agradecer. Mas é hoje mais do que nunca importante de parar e se lembrar, né? Deus foi fiel comigo, né, em toda a minha vida, todo o meu passado. Eu preciso lembrar tudo que Ele já fez, que eu já recebi. Porque a nossa memória é muito seletiva, né? Eu vi uma frase do Spurgeon, achei muito interessante, que a gente escreve as nossas bênçãos na areia, mas grava as reclamações em mármore. E aquilo que fica parece que, isso estava ruim, isso não deu certo, e as ondas vêm e já lavam embora aquilo que a gente escreveu, as bênçãos, né, na areia. Mas a gente precisa ser mais determinado em selecionar, né, aquilo que é bom, aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Às vezes através de um diário, né, para algumas pessoas ajuda a anotar que naquele dia Deus respondeu a minha oração, né? Naquele dia eu entendi o que eu tenho no Senhor. Para outros é simplesmente falar, eu vou pegar um tempo agora para parar tudo e lembrar mesmo como Deus tem me abençoado nos últimos anos. Ou então dessas bênçãos espirituais que nós vamos ver aqui, né? Tudo que Deus já fez na minha vida. E aí você começa, né? Na medida que você lembra, o Espírito te lembra dessas coisas, teu coração se enche de gratidão, né? E isso é maravilhoso. Quais são os motivos principais que Davi lembrou? Versículos de 3 a 5. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Primeiro, é claro que nesses 3 versículos o foco é Deus. Deus, 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 né? É Ele que, versículo 4, versículo 5, que faz tudo, é Deus que faz tudo isso. O nosso foco volta para o Senhor e a primeira coisa das 6 que eu quero apontar aqui é que Ele perdoa todos os nossos pecados. É maravilhoso lembrar que os pecados do passado, né, do presente e ainda do futuro já foram perdoados, tudo na cruz. Está tudo pago na cruz, uma vez por todas. Não tem prestações que vão ser pagas, né? Não tem algo que você ainda vai fazer que não foi coberto pelo sangue de Jesus. O perdão é a reconciliação com Deus. É a certeza que uma vez que você recebe o perdão, você tem paz com Deus. O Criador dos céus e da terra não tem mais nada contra você, né? Você possa lembrar e procurar certas coisas, mas o Senhor não. Essa é a primeira e a mais importante bênção, né? Por isso vem em primeiro lugar, porque todas as outras bênçãos não fariam sentido sem ter primeiro o perdão do Senhor. Então a gente tem que, né, realmente pensar, e para nós talvez seja claro, para outras pessoas nem tanto. Você já recebeu, né, esse perdão dos seus pecados? Você sabe que Ele te perdoou? Você acredita que Jesus perdoou os seus pecados na cruz? Você já recebeu isso pela fé? Então bendiga o Senhor. Então bendiga o Senhor. Em segundo lugar, Ele cura todas as suas doenças. Ele se preocupa com o nosso bem-estar físico. Ele cura
E a gente deve sempre acreditar que, em primeiro lugar, Deus quer curar aquela pessoa que está na nossa frente. Deus quer curar a doença que nós temos, né? A gente muitas vezes pensa em tantos motivos porque Deus não poderia, né, querer agora nesse momento curar a nós ou a outros, mas a gente devia crer que Deus quer sim, e orar também, né, segundo essa fé que a gente tem. A gente tem certeza, claro, que os planos de Deus podem ser diferentes, né, porque a resposta sempre é sim, não ou mais tarde, né? Mas Ele não deixa a gente assim pensando, hoje eu não estou afim, né? Talvez, não. Ele dá uma resposta clara. Talvez a cura completa seja só no nosso novo corpo, né? Depois da gente passar, né, dessa vida para né, a eternidade. Mas eu lembro até de um irmão que a gente na época acompanhou. Ele pegou a doença de Lyme, que é, né, um carrapato que na Alemanha tem um monte, tipo a dengue, chikungunya aqui, né? Ele ataca o sistema nervoso. No momento mais terrível que ele estava sofrendo, ele precisava ficar num quarto escuro de óculos de sol, porque tudo estava sensível, né? A luz, a voz, e a gente foi visitar esse irmão. A gente orou por ele. Eu tinha assim, né, essa imagem assim de Deus, essa figura de que seria como tirar um band-aid, né? Eu compartilhei isso para ele, né, que Deus que cura, né, que pode ser apenas como se fosse tirar um band-aid e já passou. Até hoje eu não sei se isso ainda vai acontecer na vida dele, porque ele ainda sofre, né, disso, não tão forte, né, mas ainda tem, ou se vai ser na eternidade. Mas eu orei segundo, né, aquilo que Deus me mostrou pela fé, e a gente precisa orar dessa forma. Quando você tem alguém na sua frente que está doente, ora, né? Aproveita, mesmo que seja alguém, né, que você não conhece tão bem, né, ou você pensa, o que será que essa pessoa vai pensar? Você não sabe que de repente Deus quer curar naquele momento. A gente precisa crer que Deus cura hoje, que Ele quer sim. E se Ele tem um outro plano, por acaso, Ele vai deixar claro também. A gente não precisa dar desculpas, né, se Deus não cura exatamente naquele momento. E se a gente recebeu a cura de Deus, se nós fomos curados, e tantas pessoas foram curadas já do Covid, né? Se a gente tem saúde hoje, vamos bendizer o Senhor, né? Vamos louvar o Senhor. Versículo 4 fala, em terceiro lugar, que resgata a sua vida da sepultura. Ele nos dá a vida eterna, né? O que nos espera não é a perdição eterna, mas a vida eterna. Assim como Jesus não ficou na sepultura, a gente também não vai ficar. Mas a gente tem um evento marcado que é a ressurreição dos nossos corpos. A gente não vai ficar simplesmente na terra e, como muitos dizem, né? Você é comido de verme e aí é o fim. Não é o fim, a morte não é o fim, né? A gente sabe que é apenas uma transição, não tão desejável, mas necessária para a gente receber esse novo corpo que pode viver para todo sempre. Então essa é uma bênção maravilhosa. Em quarto lugar, é uma vida cheia de graça e compaixão, misericórdia. É incrível que Deus não nos dá o que a gente merece, né? Que é a punição que a gente merece todos os dias da nossa vida, porque a gente peca todos os dias, né? Isso se chama misericórdia. Mas mais incrível ainda é que Ele nos dá o que a gente não merece. As bênçãos dEle, né? Que Ele derrama sobre nós bênçãos e bênçãos, isso se chama graça. É a bondade do Senhor. E a gente é filho do Rei, né? A gente não é um mendigo que vai mendigando qualquer ato de bondade. Me mostra alguma coisa boa na minha vida. Não, a bondade do Papai do Céu está sobre nós, né? E a gente pode ter certeza disso. Versículo 5, em quinto lugar, fala da satisfação. Ele enche de bens a sua existência. A gente tem não apenas uma sobrevivência, né, nessa terra,
Mas se Deus, né, se a gente está do lado de Deus e Ele está conosco, a gente tem abundância, a gente tem fartura, a gente tem uma vida rica. Os Salmos dizem que aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Ele é o nosso provedor que se responsabilizou pela nossa existência, né? que não deixa faltar nada na nossa vida, que sabe de tudo que a gente precisa antes da gente falar e ainda dá mais do que a gente precisa, né? Porque a Bíblia fala em 1 Timóteo 6, versículo 8, que tendo de comer e de vestir, a gente já deve estar satisfeito. Ele ainda dá um lugar para repousar a nossa cabeça, que nem o nosso Senhor Jesus tinha, né? Ele falou nos evangelhos, né, que as raposas têm tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. A gente tem um travesseiro bem fofinho, né, um colchão bom, de repente ortopédico, né? A gente tem um telhado em cima da nossa cabeça para não molhar as nossas coisas. E Deus cuida de nós. Então bendiga o Senhor. E em sexto lugar, Ele renova as nossas forças, né? De modo que a sua juventude se renova como a águia. Em primeiro lugar, porque Ele sempre nos chama para si mesmo, né? Venham, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar alívio, eu vou dar descanso, eu vou dar novas forças. O nosso corpo, a gente estava falando disso agora, se desgasta, né? Chega nos 30 dizem, né? E depois dos 40 aí já esquece. Complica, né? Homem, mulher, diferente e tudo mais. Mas a gente sabe que a gente passa por isso. Só que a gente é tão jovem quanto a nossa cabeça, né? A nossa mente. E principalmente o Senhor nos renova na nossa mente, no nosso coração. Olha o que diz 2 Coríntios 4, versículo 16. Fala que por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então há uma renovação. E é interessante que Davi, né, que estudou também a natureza, né, os animais, lembra da águia. Porque a águia tem uma troca de plumagem que geralmente é anual. Todo ano troca, né, todas as suas penas, que demoram mais ou menos 150 dias. Quase metade do ano, que gradualmente, né, troca uma por uma e cai, nasce uma nova pena. Então, constantemente tem novas penas. E a gente é renovado também dia após dia. Mas como a águia, que ela não sente, né? Ai, meu Deus, caiu uma pena, não consigo voar mais. Não. Aos poucos, né? Nem sente que está sendo trocado tudo isso. E nem atrapalha no dia a dia, porque continua, né, caçando e tudo mais. Da mesma forma, para a gente também. Muitas vezes a gente nem sente, mas quando a gente precisa, de repente a gente tem força. E quanto mais a gente envelhece, a gente percebe que Deus nos dá ânimo, nos dá disposição, nos dá força para continuar servindo a Ele. Porque tem tantos, vamos dizer, idosos, né? Muitos de nós aqui olhando pastores, tudo mais, sem título mesmo, que tem tanta força para servir o Senhor, e os jovens largados, né? Que teriam a força por causa dessa renovação que Deus dá no interior. Bom, vamos ler os versículos de 6 a 13, que nos fala de mais bênçãos, mas principalmente uma descrição maior daquilo que a gente acabou de ler. Versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como o Pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem.
Em primeiro lugar, Deus ama a justiça. Nós já falamos que Ele nos perdoou, né? E Ele nos deu a sua justiça, mas Ele também faz a justiça aqui na terra. Ele defende a causa de todos aqueles que estão sofrendo injustiça. Porque Deus não se alegra com a injustiça nessa terra. Um dia a gente sabe que Ele vai fazer a justiça plena, vai estabelecer o seu reino onde há justiça perfeita. Hebreus 1 fala que Ele vai ter um cetro de justiça. E no milênio, quando Ele reinar aqui por 1000 anos, vai ser justiça perfeita. Então Ele é um Deus de justiça. E ao mesmo tempo Ele manifesta, versículo 7, né, para nós os seus planos. É interessante que a gente faz essa comparação entre Moisés e os israelitas. Porque foi Moisés que a gente lê em Êxodo que tinha essa intimidade com Deus. Ele falava com Deus face a face, como alguém fala com o seu amigo. Ele perguntava para Deus, ele montava aquela tenda, né, que tinha um momento com o Senhor. Ele perguntava, queria saber o porquê por trás das coisas, né? Ele queria entender os motivos do Senhor. Estava sempre por dentro dos planos de Deus, né? Porque ele estava perto do coração de Deus. E por isso o Senhor revelou para ele, mostrou os seus caminhos. Ele mostrou a sua forma de agir. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero que você entenda onde eu quero chegar. Eu quero que você ande comigo. E a gente tem até uma certa vez que Deus já queria acabar com o povo, né? Chega, né? Não aguento mais ouvir as reclamações, né? Vou recomeçar com você. E Moisés, né? Deus revelando os planos para ele. E Moisés falou, não. Intercedeu pelo povo. Né? E Deus perdoou e continuou. Então, ele entendeu os caminhos do Senhor, enquanto o povo só queria o imediato, né? Queria provisão naquele momento, conforto, né? Lembrando do Egito, onde tinha, né? Aparentemente essas coisas todas, só que não, né? Eles estavam focados nisso e eles só viram os feitos de Deus, né? Que também é maravilhoso, mas eles viram todos esses milagres, só que não causou neles algo que tocou eles profundamente, não causou fé, né? Não houve mudança no povo. E a gente sabe disso porque essa geração toda que saiu do Egito ficou no deserto, tirando Josué e Caleb. Toda aquela geração pereceu no deserto, mas viram os feitos do Senhor. Agora Moisés não, ele buscou o Senhor e Deus fez ele entender os seus caminhos. É isso que a gente tem como uma intimidade com o Senhor. Ele também revelou o seu caráter, né? Versículo 8. Compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor. São as exatas palavras que ele falou para Moisés quando ele pediu, se revela a mim, né? Em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, quando Deus passou, né, na frente de Moisés, ele falou, declarou o seu nome, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. E Deus é assim, continua para sempre sendo assim. Não desiste de nós, mesmo quando a gente começa a andar pelos caminhos tortos, Ele mostra a bondade para nós. Romanos fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Que você, errando tanto, ainda pergunta, por que Deus continua me abençoando, né? Eu não mereço. Eu estou fazendo tudo errado e mesmo assim, Deus continua comigo. É porque Ele não é zangado ou ressentido. E mais ainda que no Novo Testamento, toda a ira de Deus foi apaziguada em Jesus na cruz. E a base do seu tratar conosco, né, versículo 10, não é conforme os nossos pecados, mas o seu grande amor
e a sua bondade. Ele não nos retribui conforme os nossos pecados, mas Ele continua derramando bênção sobre nós por causa de Jesus. E a grandeza desse amor, a gente vê no outro versículo, versículo 11, essa é a grandeza do seu amor, o quanto os céus se elevam acima da terra. E no entendimento dos judeus na época, pela Bíblia, tem 3 tipos de céu. Tem o primeiro céu, que para os judeus é o céu do dia, né, que você vê a atmosfera, né, que seria 10.000 quilômetros, mais ou menos. Pode ter sido o segundo céu, que é, para os judeus, o céu da noite. Então você vê as estrelas, você vê o universo, que hoje em dia, né, estimam que deve ter uns 46 bilhões de anos-luz. Já é muito. Pode ter sido o terceiro céu, que é o lugar onde Deus habita, né, onde Deus tem o seu trono, que não é material. Quer dizer, não tem nem mais comparação, né? Como a gente vai falar de distância? Não tem como. Deus está tão, né, distante, o terceiro céu, acima da terra, além de tudo, porque o seu amor é imensurável. Seu amor não tem comparação com nada. E por isso a gente deve temer e reverenciar o Senhor. E a segunda comparação que ele faz, no versículo 12, a respeito dos nossos pecados, né? E a gente se pergunta quão longe, então, está o Oriente do Ocidente. E, inspirado pelo Espírito Santo, né, Davi falando, né, da nossa terra como um globo, né? E interessante que ele não falou quão longe o norte é do sul. Porque na Terra você pode ir na direção do norte e uma hora você chega no Ártico, né? E aí a partir daí você vai para o sul de novo. Então, até chegar na Antártica, né? E aí você volta a subir para o norte. Agora, o Oriente e o Ocidente é diferente, que vai para o oeste, né? Pega um avião e vai ao lado oeste. Você vai dando volta. Você nunca encontra o leste, né? O Oriente nunca encontra o Ocidente. Você sempre vai dando volta na mesma direção, na mesma direção. É assim que Deus deixou os nossos pecados tão longe. Você não vai mais encontrá-los. Na cruz, Ele apagou os nossos pecados. Ele não lembra mais. Mesmo que a gente lembre, Ele decide não se lembrar mais. Ele apagou os nossos pecados como se a gente nunca tivesse cometido elas. É tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Ele ainda é um Pai compassivo, né? Versículo 13. Um Deus que nos convida para um relacionamento de pai e filho. Que o maior exemplo a gente tem no filho pródigo, né? Depois de ter gasto tudo que tinha, chegado no fundo do poço, voltando para casa, né? Meio com dúvida, o pai compassivo, né, foi correndo de braços abertos, abraçando o filho pródigo. É Deus que é assim nas nossas vidas. Deus maravilhoso que ainda faz uma festa, né? Quando aquele filho que fez tudo errado, mas volta para casa. Os próximos versículos nos comparam, então, com o Senhor e a nossa vida curta com a existência de Deus, versículos de 14 a 19. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à elva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como Rei domina sobre tudo o que existe. Deus tem compaixão sobre nós porque lembra de que somos feitos. Lembra o que Ele usou para nos formar. O que é? Água e pó, né?
Basicamente é isso do que a gente é feito, não é grande coisa. Deus sabe disso, mas será que a gente sabe disso também, do que a gente é feito? Às vezes a gente espera tanto de nós mesmos e projeta isso para Deus, quando Deus não espera tanta coisa grandiosa, né, da gente. Pó simplesmente simboliza fragilidade, a falha, as lutas que a gente tem, a fraqueza que a gente tem. Ele conhece o nosso interior. E por isso até a gente não precisa fazer promessas para Deus, né? É o pó fazendo... se o Senhor me ajudar naquela situação, eu vou fazer isso, eu vou dar uma oferta, eu vou me dedicar àquilo. E Deus sabe... eu já ouvi isso muitas vezes, né? Não precisa fazer, só anda comigo. Eu sei do que você é feito. Eu sei também que a sua vida é curta. A gente sabe disso. Né? A gente é comparado com a flor do campo, como a elva, né? Um dia floresce, tem, né, coisas maravilhosas e talvez você se lembre, né, de um tempo que a vida já foi melhor e um dia, de um momento para o outro, a flor não está mais por causa de um vento. E a gente foca tanto no vento. Vem um vento de adversidade, vem outro vento de adversidade e a gente só foca naquilo. E a gente só fala daquilo, só reclama, né, daquilo que dificulta a nossa existência. Mas, obviamente, o foco aqui é Deus. Versículo 17, mas o amor leal do Senhor, mas Deus é eterno, o amor dele é eterno, ele é o foco e o centro do universo, não nós. O que ele faz tem um peso eterno. Mesmo quando a gente não estiver mais aqui, ele continua cumprindo os seus propósitos de geração em geração. Quando a gente não estiver mais, ele continua sendo o mesmo, né? Continua operando os seus milagres e, ao mesmo tempo, a gente vê como é importante passar, por assim dizer, o nosso bastão, né, para a próxima geração e ensinar a aliança do Senhor, para os outros entenderem que a nossa vida é curta, mas Deus é eterno. A gente vive para Ele. A gente precisa guiar outros a firmarem um compromisso com Jesus através da aliança. E mais para frente, creio que esse ano ainda a gente vai ter alguns batismos, né, de pessoas dizendo que eu quero formar um compromisso com o Senhor. Não é apenas, eu gosto do Senhor, eu acho que eu entendo mais ou menos, mas um compromisso mesmo. Uma aliança eterna, né, em que você entra com o Senhor. Nada pode mudar isso, nenhuma pandemia, nenhuma circunstância. Você segue a sua vida com Deus, porque você firmou um compromisso com Ele. E a perspectiva aqui, então, não é nada promissora? Então olha para cima. Olha para cima, porque versículo 19 fala que há um trono. Há um trono que não está desocupado, mas tem Deus no trono. Tem alguém que, como rei, domina, que governa, né? Não é o homem que está no trono, graças a Deus, porque a gente vê que um dia faz isso, outro dia faz aquilo. Não é o diabo que está no trono, não são as nossas atrapalhações que estão no trono, né? Mandando na gente, mas é Deus perfeito que tem todo o poder, toda a autoridade, que está acima de tudo, né? Tudo que existe, o mundo visível e invisível. E por isso ele é digno de todo louvor. Versículos de 20 a 22. Bendigam o Senhor. Mesma ideia que a gente começou, né? Bendigam o Senhor. Agora, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra, bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. A gente vê que o perfeito louvor, né? O louvor precisa começar no céu. Ele começa no céu, onde a sua vontade é feita, né? O tempo todo, de forma perfeita, através dos seus anjos. Os anjos poderosos do Senhor obedecem a cada ordem, né? São
esses espíritos ministradores, né, os servos que servem o Senhor o tempo todo. E como a gente ora, né, assim na terra como nos céus. Nos céus está acontecendo assim, que aqui na terra também seja assim. Os anjos adoram o Senhor o tempo todo, até porque veem Deus com clareza, né? Não tem dúvida da grandeza de Deus, da majestade de Deus, né? Da santidade de Deus, porque conseguem ver Deus, né? Face a face. Mas ao mesmo tempo, nós somos especiais. Eu creio que o louvor que está no céu, né? Assim na terra como está nos céus, o louvor ecoa, né, para cima, mas também se aperfeiçoa das nossas almas para o Senhor, porque nós fomos feitos na imagem de Deus. E nós caímos, mas Deus fez um caminho para nos levar de volta para a glória. Jesus não morreu por anjos. Jesus morreu por nós, seres humanos. Os anjos não sabem o que é misericórdia de Deus, não experimentaram a misericórdia. Nós experimentamos o perdão de Deus. Nós recebemos o convite de ser filhos de Deus. Nós podemos experimentar a sua compaixão. E no final das contas, o homem, mesmo com tudo que é feito e o que fez, tem muito potencial. Nós somos pó, mas uma vez que a gente reconhece isso, a gente pode reconhecer que nós, em nós mesmos, somos fracos, mas nele somos fortes. O barro apenas não é grande coisa, mas o barro na mão do oleiro pode se tornar algo muito valioso e maravilhoso. Então, diante de tudo isso, o que Deus está fazendo na nossa vida hoje? Vamos nos render a esse processo, né, de Deus, de moldar as nossas vidas segundo o caráter dele, o caráter de Jesus. E vamos perceber nos pequenos detalhes também que está acontecendo uma troca de plumagem na nossa vida, né? A gente está sendo renovado todos os dias. E olha só como essas bênçãos fazem a diferença hoje. Não é mais um cheque pré-datado, mas já foi, né, acreditado na nossa conta. Pela fé, a gente recebe isso. Por isso, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor. Bem, vamos fazer isso. Quero orar e a gente vai cantar mais um louvor junto. Vamos falar de coração. Senhor, obrigado pelas Tuas bênçãos infinitas, pelas Tuas bênçãos espirituais, que não são apenas algo que a gente não consegue palpar, não consegue experimentar, mas são bênçãos reais na nossa vida. Mesmo que não seja o pão, Senhor, físico que a gente come, mas, Senhor, é o pão espiritual que nos sustenta. E, Senhor, que adianta ter tudo que esse mundo pode oferecer em coisas materiais, mas não ter o sustento espiritual, Senhor. Não ter a realidade espiritual que nos dá, Senhor, o alicerce, que nos dá, Senhor, tudo do início ao fim. E Tu és, Senhor, o início e o fim. Tu és a nossa vida, Senhor, e nós Te amamos e Te louvamos e Te bendizemos, Senhor, e desejamos, Senhor, nos render totalmente aos Teus pés. Senhor, desejamos que todos possam ouvir, Senhor, os nossos louvores e entender, Senhor, que Tu és assim, tão misericordioso e gracioso, Senhor, compassivo e tão paciente, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu caráter, Senhor, que nos faz reviver, Senhor, que nos faz nos renovar, Senhor, a cada dia. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós, Senhor, esse tesouro em vasos de barro, que nos dá, Senhor, a garantia também que um dia nós vamos ressuscitar como o Senhor e estaremos contigo face a face, Senhor, contigo, sem impedimento nenhum, Senhor, sem o pecado e sem todas essas coisas que hoje fecham, Senhor, a nossa vista e nos cegam, de certa forma, a ver tudo que nós já recebemos. Ó Senhor, que a gente tenha fé para mais uma vez, se apropriar dessas bênçãos hoje, Senhor, e entender como elas fazem a diferença toda, Senhor, na nossa vida. Seja Tu aquele que levanta a nossa cabeça, Senhor, para que
Se está ruim ou está até piorando, Senhor, aqui, que nós possamos olhar para cima, Senhor, e ver o Teu rosto sorrindo sobre nós. Que essa alegria, essa paz venha encher os nossos corações, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.